Fala pessoal, beleza? Vamos continuar aí. Agora o assunto é vitimologia, tá? Em linhas gerais, como nós já mencionamos, o que a vitimologia estuda? Nada mais é que o estudo da vítima nos seus diferentes aspectos, tá? Exemplo, qual o perfil da vítima de determinado crime? Exemplo, crimes sexuais. Qual o perfil daquela vítima? De que tipo aquela vítima pode contribuir para a prática do crime ou pode evitar? Quais os prejuízos que aquela vítima geralmente experimenta? Prejuízos materiais, psicológicos, lesão física, tá? De que forma tratar aquela vítima? A vitimologia também se encarrega de estudar o comportamento da vítima de modo a colaborar com a prevenção da infração penal, a prevenção do crime. Da mesma forma, por exemplo, para a vítima de feminicídio. Qual é o perfil típico da vítima de feminicídio, tá? Então é isso que a vitimologia estuda. Vamos dar uma olhada aí, tá? Ela é um ramo da criminologia, né, ou uma ciência autônoma para alguns autores, tá? Estuda a relação da vítima com o criminoso e com a criminalidade, com o fato criminoso em si, tá? Estuda a personalidade da vítima, o perfil psicológico dela, os pontos fracos dela, de que forma o comportamento da vítima pode influenciar, contribuir para a ocorrência do crime. Estuda se para determinados tipos de crime há mais comumente ou não o consentimento da vítima ou a colaboração, os prejuízos que a vítima experimenta, os traumas que ela pode ter, tá? Gera conhecimento para as políticas criminais, para a criminologia atuar no sentido de prevenir a infração penal, tá? E ajuda também as vítimas a superar os seus traumas e diminuir os prejuízos decorrentes da prática do crime. E nesse aspecto, a vitimologia tem uma interface muito forte com a psicologia e a assistência social, tá? Gente, isso daqui é bacana. Fases da vitimologia, tá? Fases da vítima, do estudo da vítima na história aí da criminologia, tá? Tem a fase de ouro, que foi até a Idade Média, tá? A fase da Idade Média em diante e a fase pós-Segunda Guerra. Na fase de ouro, por que chama de fase de ouro, gente? Fase de ouro, entre aspas, né? Fase de ouro no sentido de que era a vítima quem mandava, dominava, né? Como assim, professor? Se ela fosse vítima do crime e ela pudesse punir o agressor, ela que escolhia como, quando e de que forma, tá? É a época das vinganças, a época da justiça privada, a época da lei do mais forte, tá? Então, aqui quem resolvia o conflito era a vítima com o agressor, era a vítima com o criminoso, tá? O crime, nessa fase, era tratado como um fenômeno particular que deveria ser resolvido entre o agressor e a vítima, tá? Então era o ofendido vezes o ofendido contra o ofensor, tá? Na Idade Média em diante, o Estado passou a assumir esse papel de mediador de conflito, de justiça, quando ele passou a ter o monopólio da violência estatal, né? A violência estatal, tá? No sentido de punir, no sentido de punir os agressores para evitar as vinganças, certo? E nesse período, o Estado se voltou na resolução do conflito para o infrator. Nessa fase, a vítima
não era protagonista. Ela era vista pelo sistema de justiça criminal como mera testemunha. Aqui a vítima era protagonista, ó. Ela quem fazia a justiça, tá? Aqui, na segunda fase, a vítima ficava para escanteio, tá? E no pós-guerra é que a vítima adquiriu uma importância, né, na segunda metade do século XX em diante, adquiriu uma importância no sentido da prevenção e no auxílio da persecução penal, fazendo jus, inclusive, a direito à assistência e tratamento no sentido de diminuir os danos e os prejuízos, tá? Para a vitimologia, qual é o conceito de vítima? Isso aqui também já caiu, tá, gente? É qualquer pessoa que tenha tido lesão física, psicológica ou patrimonial ou de algum direito fundamental em decorrência da prática de algum crime, tá? Tá? Olha aí as finalidades, como nós já mencionamos, né, da vitimologia. Isso já foi cobrado também, colaborar para a prevenção da infração penal com enfoque na vítima, tá? A vítima recebe uma assistência, recebe uma atenção, recebe um tratamento que antes não recebia, tá? E gerar informações no sentido de proteger a vítima e reparar os danos por ela sofrido, tá? Gente, isso daqui é muito importante. Vitimização. Vitimização primária, secundária e terciária. Isso cai demais em prova, tá? Vamos aqui. Vitimização. Gente, o que é a vitimização? A criminologia, a vitimologia diz que ela se dá em 3 níveis. Em nível primário, secundário e terciário. Vitimização primária corresponde ao quê? Corresponde à lesão direta ao bem jurídico que sofreu o prejuízo ali, tá? Então, quando a vítima tem o seu veículo roubado ou furtado, ela está sendo vítima em nível primário, tá? Aí suponha não, é o que deve ocorrer, né? A vítima tem o seu veículo roubado, sofre ali. Ela tem o seu veículo roubado, seu bem jurídico subtraído, seu patrimônio subtraído. Aí ela vai fazer o quê? Conforme a lei brasileira, se dirigir à delegacia de polícia daquela área, daquela circunscrição, para comunicar aquele crime à polícia. Chegando lá, a polícia militar, poucos minutos depois, chega com o criminoso e chega com o veículo, né? O veículo recuperado e o criminoso. E aí vai ter aquele procedimento de flagrante ali. A vítima vai ser ouvida, o criminoso também. Só que até isso ocorrer, passam-se 2, 3, 4, 5 horas, a depender da quantidade de policiais que tem na delegacia e a depender da quantidade de ocorrências, de procedimentos, de flagrantes que tem para ser feito, né? Geralmente leva algumas horas, tá? Então, nesse segundo momento, a gente diz que a vítima está sendo vítima secundariamente, ocorre a vitimização secundária. Além da vítima ter tido o bem jurídico, o patrimônio subtraído lá, lesado, tá? Ela está sendo vítima novamente, só que essa vitimização secundária é quando ela é vítima do Estado no procedimento de apuração do crime. Por quê? A vítima se submete a uma série de constrangimentos. Esperar por longas horas, ter que prestar um depoimento desgastante, ter que fazer um reconhecimento, comparecer a uma audiência, faltar trabalho, ficar cara a cara lá com o agressor, tá? Isso é a vitimização secundária. E a vitimização terciária ocorre quando a vítima experimenta discriminação, segregação social, prejuízos após, por exemplo, a vitimização primária e secundária, após a persecução penal. Exemplo, as vítimas de crimes sexuais. Muito frequentemente elas sofrem discriminação depois, elas têm até vergonha, medo de contar,
tá? As mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, ela sofre a vitimização terciária, que é o quê? O receio da sociedade saber que ela apanha do marido e que ela, mesmo assim, volta para o marido, porque muitas vezes ele detém um poder econômico, é ele quem a sustenta, é ele quem sustenta a casa, sustenta os filhos, às vezes ele é o único que trabalha, tá? Então muitas vezes as vítimas se submetem. Isso é a vitimização terciária, que é a segregação social, os preconceitos, os desgastes sociais que a vítima experimenta muito tempo depois em razão de ter sido vítima daquele crime. E aí ocorre, em razão dessa vitimização secundária e terciária, as vítimas tentando fugir disso, ocorre o que nós chamamos de cifras negras da criminalidade. Cifras negras são o quê? São aqueles crimes que o Estado sequer toma conhecimento, porque a vítima não quer enfrentar aquele desgaste de comunicar ao Estado, do inquérito policial, que vai trazer mais prejuízo para ela. E é o que, por exemplo, o que isso causa? Isso causa números subestimados de estatísticas criminais no Brasil. Por exemplo, os números de furto e de roubo no Brasil registrados pelas secretarias de segurança são muito menores do que os números reais. Muitas pessoas que são furtadas muitas vezes até de bens valorizados, não dão ciência à polícia. Muitas pessoas que são roubadas, muitas vezes ela não registra a ocorrência. Ela tem que registrar, ela é obrigada a registrar quando é um veículo, por exemplo, né? Porque o veículo vai ficar na responsabilidade dos criminosos e ela pode responder por determinados crimes que ela podem possivelmente ter alguma responsabilidade em determinados crimes que os autores cometeram com aquele veículo, tá? Mas determinados roubos as vítimas sequer registram, para evitar essa vitimização secundária e terciária. Existe um tipo de crime que no Brasil, dois crimes que no Brasil, os números que chegam ao Estado são muito menores do que os que de fato acontecem. Exemplo, os crimes sexuais. Estima-se que os órgãos de segurança pública no Brasil chegam a saber sequer 1/3 dos números de violência sexual, assim como nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Embora hoje a gente veja com mais frequência as mulheres informando a polícia, existem grande quantidade de casos que sequer chegam ao conhecimento da polícia, e essas são as cifras negras e cai muito, tá, gente? Então vamos lá ver, tá? Cifras negras ou cifras ocultas, tá? Vitimologia, classificação das vítimas segundo Benjamin Mendelsohn. Vamos ver aí? Vítima inocente ou vítima ideal é aquela vítima que não tem culpa nenhuma na prática do crime. Ela não contribui de forma nenhuma para a prática do crime, mas ela é vítima do crime. Exemplo, você de dia, chegando a um supermercado, aparentemente uma região, uma localidade tranquila, que você não teria motivo para estar ali com medo, em estado de alerta, você para lá em frente ao supermercado ou à padaria, quando você está desembarcando, o indivíduo vem com a arma na sua cabeça e toma seu veículo, toma seu telefone celular, toma sua carteira, sua bolsa. Qual culpa você tem nisso? Qual participação você teve na ocorrência desse crime? Nenhuma, né? Você é um cidadão que está no exercício ali das suas atividades cotidianas, indo a um comércio, fazendo coisas comuns que qualquer pessoa faz, sem contribuir de nenhuma forma para você ser vítima do crime. Ocorre que hoje a gente vive com medo em todos os lugares, em todos os horários, né? Às vezes a vítima até se culpa por ter sido vítima de um crime, mas na maioria das vezes ela não tem participação nenhuma.
Vítima de culpabilidade menor ou por ignorância, tá? É aquela pessoa que é vítima de um crime, voltando aqui na tela, diretor, ela é vítima de um crime por desconhecimento. Exemplo, a pessoa entra lá em uma determinada comunidade, ela não faz parte daquela localidade, daquele grupo social, daquela região habitacional ali, ela entra numa determinada comunidade ali, sem saber que ali o crime é organizado, as facções dominam e que ela só permite o acesso de pessoas da comunidade, tá? Aí a pessoa pode ser roubada, pode ser agredida, pode ser até morta, como a gente vê aí em algumas favelas do Rio de Janeiro, que o turista entra por engano, uma pessoa que está de carro é levada equivocadamente pelo GPS para dentro da favela e a pessoa acaba morrendo, sendo assassinada, né? Vítima de culpabilidade menor ou por ignorância. Ela foi vítima daquele crime ali por desconhecer que ali era uma área de alta periculosidade, que as pessoas que não são dali geralmente não entram. Vítima voluntária ou tão culpada quanto o autor. Gente, isso daqui é quando a pessoa se coloca na situação de vítima sabendo do risco. Exemplo, um amigo que brinca com outro de roleta russa. O amigo que é dono da arma, no caso lá, né, da morte da pessoa, pode ser responsabilizado como partícipe de um homicídio. Por quê? Ele forneceu a arma, tá? Ele era o dono da arma. A pessoa puxou o gatilho, se matou, mas alguém teve de fornecer aquela arma. Então essa vítima que aciona o gatilho voluntariamente e morre nessa brincadeira de roleta russa, nesse jogo, é classificada, por exemplo, como vítima voluntária ou tão culpada quanto o autor, tá? Vítima mais culpada que o infrator. Quando a vítima é mais culpada que o infrator. Um exemplo, gente. A vítima de atropelamento que contribuiu para o acidente. Como assim, professor? Como que a gente comprova que a vítima contribuiu relevantemente para um acidente de trânsito? Eu vou citar um exemplo aqui técnico da perícia que a gente faz para você. No caso de atropelamento, os estudos científicos comprovam que numa via de 60 km, por exemplo, se o veículo trafega na velocidade da via de 60 km, o condutor do veículo precisa de pelo menos 42 metros para parar aquele veículo para evitar um atropelamento. Ou seja, se a vítima tenta fazer a travessia quando o veículo já está a 30, 35 metros, o condutor do veículo não vai mais ter condições de pará-lo e a vítima vai ser atropelada. Então, diz-se que a vítima, nesse caso, é mais culpada que o infrator, porque o condutor do veículo foi quem consumou o atropelamento, mas com culpa da vítima, com responsabilidade da vítima. Por quê? Quando a vítima entrou na via, quando ela começou a travessia, não era mais possível o condutor do veículo parar aquele automóvel, tá? Isso a gente chama de ponto de não escapada, tá? É a região lá, a partir da qual o condutor do veículo não consegue mais parar o veículo. Isso depende da velocidade da via e da velocidade que o veículo trafega. Para simplificar o exemplo, para uma via de 60 km, se o veículo trafega a 60 por hora, que é a velocidade da via, o condutor precisa de pelo menos 41 metros e 66 centímetros, aproximadamente 42 metros, tá? Se a vítima entra numa distância de 20, 25, 30 metros, o condutor não vai conseguir evitar o acidente e aí a culpa é da vítima, tá? Na perícia, a perícia conclui lá que quando a vítima entrou, o condutor não mais conseguiria parar o veículo. No inquérito policial e no julgamento,
o juiz, na maioria das vezes, considera que a culpa foi da vítima, culpa exclusiva da vítima, tá? Vítima unicamente culpada. A vítima infratora, a vítima simuladora e a vítima imaginária. A vítima infratora é aquela que sofre lesão ou morre, por exemplo, porque o autor praticou legítima defesa. No caso, a vítima é classificada como infratora. Gente, uma pessoa entra na sua casa à noite, ameaça invadir a sua residência. Tá lá a família com as crianças. E o indivíduo deixa claro que vai invadir e que vai roubar e que vai fazer mal às pessoas. Se o proprietário ali da residência tem como se defender, se ele tem uma arma, ele vai atirar. E se ele atirar, muito possivelmente ele vai matar, tá? Então, nesse caso, a vítima, que é o ladrão que morreu, é classificado como vítima infratora, tá? O autor, na realidade, que é a vítima, né? Vítima do roubo, tá? Vítima simuladora é a vítima que se torna criminosa porque ela informa ao Estado determinados crimes que não ocorreram, né? A vítima é autora de crime e imputa um fato criminoso a alguém e induz a justiça a erro. A exemplo dos crimes de calúnia, de falsa comunicação de crime. Exemplo de vítima imaginária, a mulher lá que acusou, de vítima simuladora, a mulher que acusou o jogador de futebol lá de estupro, né? O Neymar. Vou colocar aqui para você lembrar, caso Neymar, tá? No fim das contas, constata-se que na realidade a pessoa que acusa é a autora de crime. No caso, a Nájila lá, né, tá respondendo criminalmente por várias acusações, certo? Então ela é uma vítima simuladora. E a vítima imaginária, para Benjamin Mendelsohn, são os loucos que criam o crime que não existiu e o autor que não existiu, tá? E isso cai na prova, gente. Vamos ser escrivão em São Paulo aí. São conhecidos por crimes que não são registrados em órgãos oficiais encarregados de sua repressão, em decorrência de omissão das vítimas. Olha aí, gente, cifras negras, né? Por temor de represália. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Cifras negras, tá? Alternativa, marca a alternativa correta acerca de criminologia. Perito de São Paulo aí. No modelo clássico tradicional de justiça criminal, a vítima é encarada como mero objeto, pois dela se espera que cumpra seu papel de testemunha, com todos os inconvenientes e riscos que isso acarreta a ela. Sim, é aquela fase lá, ó. Essa fase aqui da criminologia, da vitimologia, tá? Da Idade Média em diante. Beleza? A resposta correta é a letra A. Tá bom, gente? Assinale a alternativa correta acerca da vitimologia. O comportamento da vítima em nada contribui para a ocorrência do crime praticado. Nós vimos que a vítima é a unicamente culpada. Há casos, né? A vitimologia estuda o papel da vítima no episódio danoso, o modo pelo qual ela participa, bem como a sua contribuição na ocorrência do delito. Correto. A vitimologia nasceu como ramo da ciência jurídica. Falso. A vitimologia surgiu como ramo da criminologia em 1876. Não foi nessa época, por meio da obra O Homem Delinquente, L'Uomo Delinquente, de Cesare Lombroso. Essa obra não está relacionada à vitimologia, está relacionada à teoria positivista, tá? Alternativa B.
O comportamento da vítima sempre contribui para a ocorrência do crime. Falso. Entende-se por vitimização terciária os danos materiais e morais diretamente causados pelo delito. Não, isso é vitimização primária. A conduta de terceiros ou de eventos oriundos da natureza. Nada a ver, né, gente? O aborrecimento e o temor causado pela necessidade de comparecer aos órgãos encarregados de persecução criminal para o formal registro da ocorrência, como a indicação do algoz. Isso daqui é vitimização secundária, né? Tá? A discriminação que a vítima recebe de seus familiares, amigos e colegas de trabalho em forma de segregação e humilhação. É essa daí, tá, gente? Por conta do delito por ela sofrido, tá? É essa daí. Um indivíduo que, ao abrir a porta do seu veículo automotor a fim de sair do estacionamento de um shopping center, é nós aí, né, gente? É a gente, né, cidadão de bem, em situações cotidianas do dia a dia em que a gente não tem que sofrer esse tipo de constrangimento. É surpreendido por um bandido armado que estava homiziado em local próximo, aguardando a primeira pessoa a quem pudesse roubar. É uma vítima ideal, tá? Sobrevitimização. Entende-se por sobrevitimização a vitimização secundária, a qual consiste no sofrimento causado às vítimas pelas instâncias formais de justiça criminal. Correto. A vitimização secundária, a qual consiste em efeitos decorrentes do crime, como, por exemplo, o dano patrimonial. Não, isso é vitimização primária. A vitimização primária, não. A vitimização primária, não. A vitimização terciária, a qual consiste na discriminação oriunda do círculo de relacionamentos familiares em razão do delito. Gente, sobrevitimização é tudo que vem depois da vitimização primária, tá? Essa questão tem duas alternativas corretas. Eu não lembro qual que a banca considerou, tá? Aqui, gente, é sobre teoria das penas, que nós vamos ver no nosso próximo encontro, beleza? E modelos de reação ao crime. E aí a gente fecha a criminologia, tá bom? Nós vamos parar por aqui hoje, beleza? A pena no Estado Democrático de Direito. No nosso próximo encontro, a gente continua daqui, beleza? Bons estudos e até a próxima.